Sabe quando você acredita que o encontro entre um homem e uma mulher é algo completamente normal, mas na verdade é uma grande aberração? Pois é isso que acontece no encontro entre Jesus e uma mulher samaritana. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Entre Linhas da Fé. Eu sou o pastor Cleiton e esse canal tem como objetivo encontrar nas entrelinhas do texto bíblico respostas para um mundo cada vez mais carente de afeto, de esperança, de solidariedade e de fé. E se porventura a reflexão aqui abençoar a sua vida, te edificar, inscreva-se no canal, porque aí toda vez que sair uma mensagem nova, ela vai chegar para você. E se você gostar, deixe o seu gostei e também compartilhe com pelo menos 5 pessoas, porque aí o algoritmo vai entender que foi relevante para você e vai mandar para muito mais gente também, o que é muito bom. Vamos então ao texto de hoje? Eu queria compartilhar um texto com você no Evangelho de João, capítulo 4. A partir do verso 3, do versículo 3 para frente, o texto bíblico diz assim: Deixou Jesus a Judéia e retornou a Galiléia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta, meio-dia. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: Como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela lhe disse: Senhor, nem sequer tem vasilha e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus lhe respondeu: Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Jesus disse: Vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu: Não tenho marido. Jesus lhe disse: Falaste bem, não tenho marido. Pois tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisto falaste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis, é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse: Acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher lhe disse: Sei que vem um Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: Sou eu que falo contigo. Naquele instante chegaram seus discípulos e admiraram-se de que falasse com uma mulher. Nenhum deles, porém, lhe perguntou: Que procuras? Ou que falas com ela? A mulher então deixou seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos: Vinde ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Enquanto isso, os discípulos rogavam-lhe: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Tenho para comer um alimento que não conheceis. Os discípulos se perguntavam uns aos outros: Por acaso alguém lhe teria trazido algo para comer? Jesus lhes disse: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós: Ainda 4 meses e chegará a colheita? Pois bem, eu vos digo: erguei vossos olhos e vede os campos, estão brancos para a colheita. Já o ceifeiro recebe o seu salário e recolhe fruto para a vida eterna, para que o semeador se alegre juntamente com o ceifeiro. Aqui, pois, se verifica o provérbio: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que dava testemunho.
Ele me disse tudo o que fiz. Por isso, os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra dele, e diziam à mulher: já não é por causa de teus dizeres que cremos. Nós próprios o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E é muito interessante essa história porque, em geral, nós a lemos de forma anacrônica. Nós lemos essa história com a cabeça de hoje, pensando mulher com a cabeça de hoje, pensando um encontro entre duas religiões ou dois povos distintos e que se odiavam, com a cabeça de hoje. E com a cabeça de hoje a gente não consegue entrar nessas chamadas entrelinhas do texto, que é o que a gente tem aqui como objetivo. Procurar encontrar nas entrelinhas do texto essas respostas para o mundo de hoje. E como eu gosto muito de dar títulos às mensagens, às reflexões que faço, eu gostaria de colocar um título. Eu coloquei um título para essa mensagem, que é Jesus e a mulher que ninguém enxergava ou ouvia. Jesus e a mulher que ninguém enxergava ou ouvia. Quando a gente olha para esse texto tem uma coisa muito importante. A gente precisa compreender quem são os samaritanos e quem são os judeus. Porque sem entender isso não é possível compreender esse texto. E a potência do texto só vem quando compreendemos. O texto traz Jesus, que é um judeu com seus discípulos, judeus, e uma mulher samaritana. Existiam os judeus, os não-judeus, chamados de gentios, e quando havia uma união entre judeus e gentios, nasciam os samaritanos. Esse povo era um povo híbrido, e esse povo era tratado como escória, porque esses povos eram muito aficionados pela própria tradição, pela própria religião, e não queriam se misturar. Então, quando acontecia a mistura, era algo execrado pela sociedade, não era bem visto. E essa mulher era filha dessa união entre judeus e gentios, era uma samaritana, era uma odiada, socialmente odiada. Só que essa mulher tinha mais questões. Essa mulher era separada de 5 homens e estava amasiada, morando com um homem que não era marido dela. Ela nem se casou com esse sexto. E isso era um problema muito sério, mas muito sério. E pensando com a cabeça de hoje, a gente não entra na essência do texto, não enxerga as entrelinhas do texto. Por quê? Esses dias eu vi um filme, esses dias já há algum tempo, alguns anos, Zuzu Angel, que é um filme sobre uma estilista brasileira que teve um relacionamento, casou-se com um homem, parece que estadunidense, parece que dos Estados Unidos, e teve um filho, que ela colocou o nome, até um nome estrangeiro, Stuart, né? Stuart, como ela era Zuzu Angel, ele ficou Stuart Angel Jones, por causa do pai, que era a família Jones. Então, Stuart Angel Jones, no filme Zuzu Angel, aparece uma cena interessante que ele, ainda criança, volta para casa chorando, e ele fala: mãe, hoje na escola os meninos ficaram caçoando da minha cara, falando que você é separada. Isso anos 60, época de ditadura militar. Quando a gente pensa que era vergonhoso uma mulher ser separada a ponto do filho chorar, ser zombado na escola e chegar em casa chorando, porque zombaram dele, fizeram bulimento com ele de que a mãe dele é separada. Aqui no texto nós estamos falando de uma mulher de uma época muito anterior, e portanto, se há escândalo, se havia possibilidade de escândalo nos anos 60, 70, imagina no primeiro século, no segundo século da era cristã. Então nós estamos falando de uma situação que era muito mais vexatória. Então você acumula o fato de que ela é uma mulher. Mulher não era contada como cidadã naquela época. Se você olhar nas entrelinhas do texto bíblico, você vai perceber que mulher era contada junto com o gado. Você pode ver. Dizer, tal homem tinha tantas cabeças de boi, tantas de ovelha, tantas de porcos e tantas mulheres. Mulher não tinha cidadania. Então, você tem uma mulher, ela não tem cidadania, você tem uma mulher samaritana, um povo que é considerado a escória da sociedade, e você tem uma mulher separada, 5 vezes e morando amasiada com um homem que não é marido. É muito problema. Então, quando você olha a quantidade de situações para essa mulher, você fala, é problema demais, né? É mulher, é samaritana, é separada de 5 e mora amasiada com um sexto. Problema em cima de problema. Para aquela sociedade, essa mulher era da escória. Os samaritanos eram escória. A mulher não tinha cidadania. Samaritana era considerada a escória.
Mulher separada era considerada um problema seríssimo, e mulher separada de cinco vezes pior, e amaziada com um cara que não é marido. Então, quando a gente olha para a situação dessa mulher, é uma coisa que não se pode enxergar com cabeça de hoje, com mentalidade de hoje, porque essa forma anacrônica de ler o texto não nos faz enxergar nas entrelinhas as respostas que o mundo precisa quanto à carência de afeto. Então, a leitura não pode ser anacrônica, não pode ser uma leitura desse texto, desse evento com cabeça de hoje, com mentalidade de hoje, porque aí não vai funcionar. Não vai conseguir captar nas entrelinhas do texto bíblico respostas para um mundo que carece de afeto, que carece de esperança, que carece de solidariedade, que carece de fé. E aí, olhando com os olhos que eu entendo, com os óculos hermenêuticos corretos, digamos assim, nós temos de olhar para esse encontro como um encontro escandaloso. Esse encontro é um escândalo. Nós estamos falando de um homem solteiro, judeu, parando para conversar com uma mulher sozinha, samaritana. Já é escandaloso, não podia acontecer, tanto que os discípulos chegam no final e ficam meio que escandalizados, mas não perguntam nada, porque ficam um pouco sem graça em relação ao próprio mestre, né? Então não vão perguntar nada, deixa quieto. Né? Então, é essa a primeira avisada que precisa existir. Olhar o encontro como escandaloso, como impossível. Não pode ler esse texto de forma anacrônica, pensando com a cabeça de hoje, porque aí você não encontra as entrelinhas. Não encontra a mensagem que está nas entrelinhas, que é o objetivo do canal, Entrelinhas da Fé. Então, entendemos quem é o povo samaritano, entendemos quem é essa mulher, e aí Jesus chega e pede água para essa mulher. E ela, entendendo que esse encontro é escandaloso, ela já, como é que você, sendo judeu, pede água a mim, que sou mulher e samaritana? Não era para pedir, nem porque eu sou... porque eu sou mulher, em primeiro lugar, estou sozinha, não posso, e você é judeu, ele é um homem, está sozinho, e eu sou samaritana. Já é escandaloso, não podia acontecer isso. E tem outra coisa, a hora. Ela estava sozinha, porque era meio-dia, a hora sexta. A hora começa a contar lá, 6 da manhã. E aí, meio-dia, um sol de Oriente Médio, de Palestina do primeiro século, e uma mulher sozinha pegando água. Por quê? Porque nenhuma outra mulher andava com ela. As mulheres iam pegar água e lavar roupa, fazer as coisas sempre em grupos de mulheres. Para ela, não. Ela ia sozinha e no pior horário. Então as mulheres iam quando o sol estava mais tranquilo. Ela não. Ela tinha de ir no horário de mulher ultrajada, execrada, escória da sociedade. Por isso, hora sexta. Por isso, meio-dia você vai buscar. Ninguém quer pegar água meio-dia porque o sol está a pino. Aí você vai lá. Você é mulher, samaritana largada de 5, vivendo com um que nem marido teu é. Então, é escandaloso o encontro. Precisa ser entendido como escandaloso, mas precisa ser compreendido agora, nessas entrelinhas, o milagre. Porque esse é o milagre. Jesus fala para ela, se você soubesse quem está te pedindo água, você é que pediria, e este indivíduo te daria água viva, água da vida, água que faria jorrar água nova para a vida eterna dentro de você. E aí ela fica meio assim e fala, você não tem nem vasilha para pegar água, como é que você fala de uma água dessa? Esse poço aqui é o poço de Jacó. Jacó deu esse poço para o filho dele, José, e o próprio Jacó bebeu dessa água, deu para os seus familiares, deu para os seus animais. Você por acaso tem uma água melhor que essa? Nem vasilha para pegar você tem. E o poço de Jacó está aí, é a tradição. Jesus olha para ela e fala, mulher, eu estou tentando falar com você de uma água viva, e você está trazendo tradição religiosa. É uma pessoa execrada pela sociedade e provavelmente execrada pela religião e pelos religiosos, e ainda assim, na escravidão que uma religião pode fazer com um indivíduo, lança mão desse expediente religioso e fala, esse é o poço de Jacó, que Jacó nos deu, isso, aquilo outro. E Jesus fala, olha, faz o seguinte, você quer água viva? Eu quero, me dar dessa água. E ela fala uma coisa muito interessante, que nas entrelinhas estão, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede e não precise mais vir aqui. Para mim é a melhor parte. Essa mulher não quer ir mais lá. Ela sabia, tá na hora daquelazinha ir lá pegar água. Sabe, no sol de meio-dia de Oriente Médio. Ela não queria ir mais. Ela queria beber água para a vida eterna, não ter mais sede e não ter de ir mais no poço de Jacó. E aí ele fala, tudo bem, traz o teu marido aqui. Jesus, quando quer trazer uma pessoa para perto dele, ele aponta para a identidade e para a humanidade do indivíduo.
faz com que a pessoa se encontre com a própria humanidade, com as próprias fragilidades. Então ele falou, vai, chama teu marido, traz teu marido aqui. Ela fala, eu não tenho marido, senhor, eu não tenho marido. Ele fala, você disse muito bem, você não tem marido. Você já teve 5 maridos, e esse homem com quem você mora agora não é teu marido. Essa mulher leva um choque e fala, eu vejo que o senhor é profeta, eu vejo que o senhor, porque o senhor sabe da minha vida. E ele fala, olha, você está me reconhecendo como profeta, mas você precisa me reconhecer de uma outra maneira. E essa mulher então olha para ele e fala assim, olha, já que eu estou percebendo que você é profeta, que o senhor é profeta e tal, deixa eu fazer uma pergunta. Aonde é que a gente deve adorar a Deus mesmo? Aqui na montanha que a gente usa, que os samaritanos usam, ou lá em Jerusalém onde vocês usam, no monte que vocês usam? Havia uma tradição de ter montes sagrados, é nesse monte que se ora, que se busca Deus e tal. Mais uma vez, Jesus chamando a mulher à humanidade e ela trazendo o peso da religião. Onde que eu devo adorar? Em que monte? Jesus chama o indivíduo para ser humano e o indivíduo, por causa de peso de religião, não consegue enxergar. E aí traz esse peso, onde é que eu devo? Você tem uma água melhor do que esse poço? Foi Jacó que deu. Onde a gente adora? Em qual monte? Ele fala, nem aqui e nem em Jerusalém. Adorar a Deus é em espírito e em verdade em qualquer lugar. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não importa o lugar, não importa a igreja, não importa a religião, não importa a denominação. Adore a Deus em espírito e em verdade. Essa mulher tomada pela potência que é o encontro com Jesus, ela faz, sabe o quê? Os discípulos estão chegando, né? Ela olha os discípulos, provavelmente ela está acanhada, agora muito envergonhada, e os discípulos se assustam, como eu disse antes, como diz o texto, ela está conversando com uma mulher, né? Uma mulher samaritana. Bom, não vamos falar nada, não vamos perguntar nada ao mestre, né? Vamos deixar isso quieto, né? E aí a mulher larga o cântaro de água e vai para a cidade, chamar os homens, as mulheres, o povo da cidade, né, do vilarejo, e diz, olha, venham ver o homem que eu encontrei. Ele disse tudo que eu vivi, tudo sobre a minha vida. Não seria ele o Messias? Não seria ele o profeta que nós estamos esperando? Vamos lá ver. E aí, algumas pessoas acham, não enxergando as entrelinhas do texto, acham que o milagre do texto, até a própria mulher, que o grande milagre do texto é Jesus adivinhar o passado dela. Passado qualquer fofoqueiro adivinha. Qualquer pessoa pode saber do teu passado. E hoje, com redes sociais, você publiciza a tua história. Então, eu não vejo grandes milagres. Tudo bem, ele não a conhecia. Tá? Ele apresenta o passado dela, mas o milagre não está aí. O grande milagre desse texto não está em Jesus saber o passado dessa mulher. Está em Jesus enxergar e ouvir essa mulher. Por isso, o título da mensagem é Jesus e a mulher que ninguém enxergava ou ouvia. É enxergar e ouvir essa mulher e empoderá-la de tal forma que ela tem coragem para ir para a cidade, no horário em que era para ela estar pegando água, porque ninguém quer papo com ela, ir para a cidade e olhar cara a cara, homens e mulheres, e falar, venham ver, venham ouvir o cara que eu encontrei, não seria ele o Cristo, o Messias que a gente está esperando? Venham, ele falou tudo sobre a minha vida. Ele não falar sobre a vida dela, toda a cidade sabia da vida dela, isso não encantou, mas o semblante iluminado dessa mulher, de quem teve um encontro real com Jesus, o semblante iluminado contagiou o povo, e o povo falou, vamos lá ver sobre quem ela está falando, vamos lá. E as pessoas vêm. Essa mulher ultrajada, humilhada, essa escória da escória da sociedade, contagia, porque ela é contagiada pelo encontro com Jesus, e aí ela contagia uma comunidade inteira, e vem todo mundo pelo brilho que essa mulher carrega, pela potência da crença que ela carrega agora, por causa do encontro com Jesus. E aí todo mundo vem, encontra, ouve, todo mundo ouve a mensagem potente de salvação, de afeto, de afago, de cura, de libertação que Jesus tem para oferecer. E aí as pessoas começam a aumentar em número, diz o texto, que mais numerosos, né, foram ficando esses grupos de homens e mulheres que vieram ali. E aí alguém chegou na mulher e falou, olha, de fato, ele é tudo aquilo que você falou. Mas agora não é nem só porque você falou, não. Porque você falou também, viemos aqui por causa do teu estado. Mas agora é porque nós mesmos ouvimos e nós cremos. E aí eles falam, baseados no que Jesus fez, você fica conosco. Sabe, o que você tem para falar, a gente precisa ouvir. O que você tem para ensinar, a gente precisa disso.
E só o fato dessa mulher ser ouvida e de Jesus ter empoderado essa mulher desse modo, de modo a quebrar, destruir as assimetrias sociais que ultrajavam aquela mulher. E uma comunidade inteira é contagiada e pede para Jesus ficar por causa do testemunho daquela mulher. Eu espero que essa reflexão ela possa possa ter abençoado a tua vida. E Jesus fala para os discípulos enquanto a mulher está indo: olha, os campos estão brancos, está na hora de colher. Tem muita gente carente precisando ouvir essa mensagem, muita gente precisando muito de afeto, de esperança, de solidariedade, de fé. E ele usa uma mulher ultrajada socialmente para pregar isso, para pregar afeto, abraço, esperança, solidariedade, quebra das assimetrias sociais e fé. E fé. Se esse texto, se essa reflexão abençoou a sua vida, considere se inscrever no canal para que quando tiver uma nova mensagem você seja avisado, avisada e ela chegue a você. E também, se você acha que essa reflexão pode abençoar outras pessoas, compartilha com elas também, tá bom? Eu fico muito grato por isso. Bom, muito obrigado pela tua atenção, que Deus te abençoe e até a próxima.